O primeiro tema é liberdade de imprensa. Será proferida pelo ministro Carlos Aires Brito. Assembleia. Não está saindo? O meu tá. Tô vindo. Ministro Carlos Augusto Aires de Freitas Brito formou-se na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe, realizou os cursos de pós-graduação em aperfeiçoamento em Direito Público e Privado pela Faculdade de Direito de Sergipe, de mestrado em Direito do Estado e doutorado em Direito Constitucional, ambos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC de São Paulo. Em Sergipe, exerceu os cargos de Consultor-Geral do Estado, Procurador-Geral de Justiça e de Procurador do Tribunal de Contas, além de professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe e advogado militante. Foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal no ano de 2003 e foi presidente dessa Corte e do Conselho Nacional de Justiça no período de 19 de abril a 16 de novembro de 2012, ano de sua aposentação. Foi ainda presidente do Tribunal Superior Eleitoral de 6 de maio de 2008 a 22 de abril de 2010. Publicou diversas obras jurídicas, é membro da Academia Sergipana de Letras, Academia Brasileira de Letras, Academia de Letras de Brasília e da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Atuante, é presidente do Instituto Inovare, membro consultivo do Instituto Palavra Aberta, professor dos cursos de mestrado e doutorado da Unicelb, Centro Universitário de Brasília, consultor jurídico, advogado e parecista. Ministro, está com a palavra. Bom dia a todos, com muito prazer pessoal, até orgulho cívico e honra acadêmica, que me encontro aqui nesta 22ª Conferência da Ordem dos Advogados do Brasil. E me permito fazer uma respeitosa, uma reverente saudação personalizada ao presidente José Antônio Tadeu Guilherme, a doutora Cláudia Trindade, querida amiga, Carlos Araújo, também amigo querido, tanto quanto Marcelo Lavender Machado, Rogério Tucci e Augusto Aras, que partilharão comigo esse painel sobre expressão, comunicação e manifestações. O que me cabe é falar sobre liberdade de imprensa. E o faço na linha do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ação de descumprimento de preceito fundamental 130. O Supremo decidiu, a meu sentir, acertadamente, que a liberdade de imprensa no Brasil é plena, ou seja, não rende ensejo a relativização que venha a significar censura prévia. E o fez o Supremo Tribunal Federal e o fez naturalmente interpretando os dispositivos conjugados da Constituição Federal numa visão sistêmica, mas sobretudo a partir do focado artigo 220 dela, Constituição. E eu vou me permitir passar em revista exatamente alguns dispositivos que se viram de base para a decisão definitiva, com trânsito em julgado, do Supremo Tribunal Federal, nesse claro sentido da afirmação da plenitude da liberdade de imprensa em nosso país. Eu me refiro aqui ao artigo 220, que é encimado, por um capítulo chamado apropriadamente da comunicação social. É o capítulo de número 5 do título 8º da Constituição, o título versante sobre a ordem social.
E o capítulo, repito, com esse sintomático nome da comunicação social. E diz o artigo 220, a manifestação do pensamento, ele vai falar dos conteúdos da liberdade de imprensa. A manifestação do pensamento, primeiro conteúdo, criação, segundo conteúdo, expressão, terceiro conteúdo, e a informação. E a linguagem que se segue é bem radical. Sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Então, duas observações iniciais. A liberdade de imprensa, ela se constitui de 4 conteúdos: manifestação do pensamento, criação, expressão e informação. E esse núcleo duro da liberdade de imprensa é que é insuscetível de restrição, insuscetível de relativização, insuscetível de censura e insuscetível até de regulação por lei. Por isso que a Constituição diz, observado o disposto nesta Constituição. Vale dizer, quanto a esses 4 explícitos conteúdos da liberdade de imprensa, o único estatuto jurídico cabível é a própria Constituição. Observado o disposto nesta Constituição. Vale dizer, observado exclusivamente o disposto nesta Constituição. É o que se pode chamar de reserva qualificada, reserva especial, cláusula especial de reserva constitucional. A matéria só pode ser regrada pela Constituição diretamente. Conclusão, a primeira conclusão, a liberdade de imprensa tem por estatuto jurídico único a própria Constituição Federal. Essa fórmula de pré-exclusão da lei sobre o tema é conhecida na própria Constituição. Em diversas passagens a Lei Maior fala, por exemplo, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. É o artigo 5º, 35. Artigo 36, artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não pode haver lei penal, que retroaja, senão para beneficiar o réu. Em matéria, por exemplo, de orçamento, a lei orçamentária não poderá conter dispositivo que não se refira à fixação da despesa e à previsão da receita. São várias passagens em que a Constituição chama para si com exclusividade a regulação da matéria, indicando à lei ou obrigando a lei a conformar essa matéria, o que significaria dizer que a lei há de ter um conteúdo necessariamente negativo. E com isso, o que a própria Constituição está a dizer não é senão o seguinte: a Constituição governa quem governa, inclusive o Poder Legislativo. A Constituição governa permanentemente quem governa transitoriamente. Porque a Constituição é fruto de uma vontade normativa permanente, que não é a vontade normativa do Estado, é a vontade da própria nação brasileira. A nação é uma realidade permanente porque significa um vínculo, atemporal entre ancestralidade, coetaneidade e posteridade. A nação é uma espécie de linha imaginária, entre o passado, o presente e o futuro de um povo, e se dota de uma vontade normativa superior à do Estado, derramada essa vontade normativa no texto constitucional justamente, a significar o que Emanuel Joseph de Sieyès já sinalizava, já indicava, já ensinava, é que com a Constituição originária, fruto da vontade normativa de uma instância superior, exterior e anterior ao Estado, que é a nação, a Constituição é fruto de uma vontade normativa permanente, a governar quem governa transitoriamente, e a significar algo importantíssimo, fundamental,
absolutamente novidadeiro àquela época e que se mantém com esse caráter de perene novidade, que é o seguinte: com a Constituição originária, o fundamento lógico da submissão do Estado a deveres não é a vontade do Estado. É uma vontade normativa, volto a dizer, exterior, superior e anterior à vontade do Estado. Por isso que a Constituição reserva para si, com exclusividade, a conformação de certos temas, como é o caso da liberdade de imprensa. A imprensa só pode ser regulada quanto a esse núcleo duro da informação, do pensamento, da expressão e da criação, né? A imprensa só pode ser regulada por ela própria e pela sociedade difusamente considerada. É uma espécie de autorregulação e de regulação social, mas não de regulação estatal, a menos que se faça uma distinção, como o Supremo fez, entre relações nucleares de imprensa, formadas por as relações por esses 4 conteúdos, e relações secundárias, periféricas, relações laterais de imprensa. Por exemplo, direito de resposta, indenização, são relações laterais, secundárias, periféricas de imprensa a admitir, aí sim, regulação por lei do Estado. Muito bem. No parágrafo 1º do artigo 220, a Constituição insiste no seu discurso absolutamente protetivo da liberdade de imprensa, a não admitir relativização, portanto, menos ainda que signifique censura prévia, quando diz, também enfaticamente, com toda a radicalidade, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, 5º, incisos, 4º, 5º, 10, 12 e 14. É a confirmação de que no Brasil a liberdade de imprensa é desfrutada de forma plena. Esse adjetivo feminino, pleno, plena, só pode significar algo íntegro, algo cheio, algo compacto. O pleno é o monolítico, é o completo. A Constituição não usaria do adjetivo feminino, plena, senão para significar o que não admite relativização. Agora, é preciso entender que a Constituição se deseja aplicada em todos os seus dispositivos. Ela se deseja aplicada em todos os seus dispositivos. E aqui há uma referência a dispositivos que significam, se de uma parte significam liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de informação, liberdade de criação, também significam intimidade, vida privada, honra e imagem, entre outras coisas. A nos apontar 2 blocos de direitos fundamentais, de direitos subjetivos, de bens de personalidade, que concretamente tendem a se antagonizar. Exatamente o bloco formado por aqueles 4 conteúdos e o bloco, sobretudo, dos direitos à intimidade, vida privada, honra e imagem. A Constituição se deseja aplicada em todos os seus dispositivos, volto a dizer, mas ela sabendo de que esses 2 blocos de dispositivos concretamente tendem a uma contraposição, a um antagonismo, até inconciliável no plano dos fatos, a Constituição fez uma ponderação por conta própria. Pré-excluiu a ponderação do legislador e pré-excluiu a ponderação da própria magistratura, dos juízes, dos tribunais. A Constituição, por conta própria, calibrou as coisas, estabeleceu uma ordem de precedência.
uma ordem cronológica, portanto, e lógica também de precedência, em favor da liberdade de imprensa. É o que se lê, por exemplo, no artigo 5º, número 4. O que é que diz inicialmente, com toda a inicialidade, a Constituição? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado apenas o anonimato. No dispositivo subsequente, o inciso de número 5º do artigo 5º, é assegurado o direito de resposta, não é, com indenização proporcional ao agravo. Vale dizer, se houver abuso no uso da liberdade de manifestação do pensamento, ou até independentemente de abuso, um contraditório é de logo estabelecido. Esse contraditório se chama direito de resposta. Mas o direito de resposta já se autoexplica. Vem depois. Primeiro a liberdade de manifestação do pensamento. Depois o direito de resposta. Portanto, a ser exercido no plano da posterioridade, no plano das consequências, tanto quanto a indenização. O direito de resposta é proporcional ao agravo, né? E o direito de indenização vem outra vez expresso no inciso de número 10 do artigo 5º, em que a Constituição repete o seu discurso e a sua lógica elementar de conferir primazia à liberdade de expressão, de pensamento. O que é que diz o inciso de número 9 do artigo 5º? Diz, é livre a expressão da atividade artística, intelectual, científica e de comunicação, vírgula, independentemente de censura ou licença. Independentemente de licença ou censura. Então, mais uma vez, consagrou a plenitude do direito, né, de expressão, agora com esses 4 específicos conteúdos, né, expressão artística, intelectual, científica e de comunicação. E concluindo, né, independentemente de licença ou censura. No inciso de número 10, né, imediatamente posterior, portanto, vem a mesma lógica que preside a redação do inciso 4º e do inciso 5º do artigo 5º. Qual é a lógica? É inviolável, né, a intimidade, é inviolável a intimidade, é inviolável a vida privada, é inviolável a imagem, é inviolável a honra. Literalmente, o que diz o artigo de número 5º, inciso 10, é o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ou seja, a Constituição consagra, sim, o direito à inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e liberdade, como bem de personalidade, sem nenhuma dúvida, como elementar da personalidade humana. Mas hipotetiza admite a sua violabilidade. O que ela não admite é a violabilidade da manifestação do pensamento, da expressão, da informação. A Constituição não hipotetiza a violabilidade, não trabalha com hipótese de violação ao direito de informação, que está no inciso 14, eu já vou ler, de pensamento e de expressão. Mas admite, sim, a violabilidade, a violação do direito à intimidade, vida privada, honra e imagem, se houver excesso, descomedimento, abuso, né, no uso do primeiro bloco de liberdades. Quer dizer, a lógica da Constituição é essa. Ela fez uma ponderação, dizendo o seguinte, que certos bens de personalidade são invioláveis, mas a Constituição admite a violabilidade e trata de assegurar um direito de reparação, de compensação, como direito de resposta, direito de indenização. E até em matéria penal, a Constituição legitima que os artigos 137, 138, 139, 140 do Código Penal, né, esses artigos passem a trabalhar com calúnia, difamação e injúria, que são consequências do mau uso, não é, da liberdade de expressão, informação, criação
pensamento. Mas a lógica da Constituição, agasalhada pelo Supremo Tribunal Federal, foi essa. Não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. Não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. É como se a Constituição dissesse, ao estabelecer esse tipo de primazia para a liberdade dos 4 conteúdos apontados, a Constituição dissesse num trocadilho, me permito dizer, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. O não verbal da Constituição é esse. A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Até porque esses 4 conteúdos, eles se interpenetram, eles são interreferentes, um puxa o outro. Pensamento, informação, expressão, criação, na prática, eles se relacionam, eles se dialogam. Você pensa e quer exteriorizar o pensamento por uma forma peculiar, que é o seu próprio estilo de se comunicar. Você não pensa para você, você quer comunicar a terceiros o fruto do seu pensamento. Você não cria artisticamente, não descobre nada cientificamente, não produz nada intelectualmente, senão para exteriorizar, senão para comunicar ao público, a terceiros. Porque, no fundo, tudo na Constituição aqui me parece de uma lógica, não é? De uma lógica primaz, ou de uma lógica saliente. É que nós existimos, em verdade, todos nós existimos para a comunicação. Homem nenhum é uma ilha, já se dizia, não é? Todo mundo quer se comunicar, todo mundo interage, todo mundo convive. Em rigor, ninguém vive, todo mundo convive, e isso deita raízes em Aristóteles, porque o ser humano é um animal realmente político, vocacionado para a polis, para uma vivência coletiva, tecendo ali relações primárias entre governados e governantes e dos governados entre si, tanto quanto dos governantes consigo mesmos. Então, a comunicação social é que deve ser tonificada, é que deve ser turbinada, é que deve ser vitalizada. Nós temos uma individualidade, é claro, mas exteriorizamos as características dessa individualidade. E a liberdade de imprensa, com esses 4 conteúdos, é que nos realiza, que nos confere um superávit de existência comunicacional. Sem falar que assim como há um pensamento, um sentir pensar individual, próprio da nossa personalidade, elementar dela, estruturante dela, configuradora da nossa personalidade, esse sentir pensar individual, também a coletividade tem um sentir pensar. A coletividade tem uma personalidade, tem um modo de ser. Nenhuma coletividade é igual à outra. Tobias Barreto dizia o seguinte sobre as nações, não é? Dizia o seguinte, que a nação é tão ela mesma que não tem sequer o direito de imitar a si própria. A nenhuma nação é permitida imitar a si própria. E ele arrematava, sob pena de cair no baixo cômico inerente a todas as caricaturas. E Fernando Pessoa dizia, as nações são mistérios, cada uma delas é um mundo todo à parte. Ora, a liberdade de imprensa tanto favorece o sentir pensar do indivíduo pelas informações, pela troca de ideias, não é? pela criação, pelos editoriais, pelas entrevistas, pelas pesquisas, não é? Como a imprensa, não é? Facilita a própria sociedade manifestar o seu sentir pensar. Eu vou terminar dizendo aos senhores o seguinte: é signo de civilização avançada e elemento conceitual da própria democracia que não se possa impedir que o judiciário fale por último sobre as coisas e a imprensa fale primeiro. Ou seja, num processo civilizatório, não se pode impedir a imprensa de falar primeiro sobre as coisas, como não se pode impedir o judiciário de falar por último. Agora, o que faz a Constituição? Cria antídotos, porque quem fala primeiro
tem um direito que é um verdadeiro poder, o poder de interferir no espaço de liberdade alheia, poderosamente mesmo, é um poder forte, não é? E aí é preciso criar antídotos. O direito da imprensa é um direito-poder, que tem que ser exercido como um poder-dever. Por exemplo, apego à verdade dos fatos. A imprensa pode, de uma hora para outra, destroçar reputações. Pode causar males, não é? E até, do ponto de vista da individualidade, males irreparáveis. Agora, ela, a Constituição, entendeu que há uma reparabilidade, sim, na medida em que criou os antídotos desse contraditório chamado direito de resposta, do direito à indenização, das ações penais e assim avante. Entre os antídotos está, por exemplo, o parágrafo 5º do artigo 220, que proíbe a oligopolização e, mais ainda, monopolização dos órgãos de comunicação social. Isso é um antídoto que é de ser observado para que haja o quê? Democratização dos veículos de comunicação social. E quanto ao Poder Judiciário, eu termino. Quais são os antídotos? O meu tempo está esgotado, já fui avisado. Quais são os antídotos que a Constituição cria para, de certa forma, não é, ser coerente com a sua regração genérica de que não se pode impedir o judiciário de falar por último? Quais são os antídotos? Toda sentença é pública, né? Raríssimas exceções em que o juiz e um tribunal deixa de atuar publicamente e, portanto, a portas fechadas. Então, as sessões são públicas. Há um processo que o juiz é obrigado a observar. A decisão judicial tem que ser fundamentada sob pena de nulidade. São profissionais que atuam ao lado do juiz obrigatoriamente, porque são indispensáveis à administração da justiça e desempenham uma função essencial à jurisdição. Os membros do Ministério Público, os membros da Defensoria Pública, os membros da advocacia privada, os membros da advocacia pública. Institucionalmente há o CNJ, está ali o CNJ, há um sistema recursal generosíssimo. São antídotos, portanto, que a Constituição cria para livrar os juízes de si mesmos, os tribunais de si mesmos, do seu voluntarismo, da sua prepotência, da sua, tenho que dizer isso, não é eventual, é até uma heresia seria, mas tenho que dizer venalidade. A mesma coisa, é preciso livrar a imprensa de si mesma. Por isso que a Constituição, não é, cria os seus antídotos, os antídotos que estão aqui estampados no texto constitucional. Mas termino efetivamente dizendo que a imprensa, esse tema liberdade de imprensa é indissociável da discussão da democracia. Liberdade de imprensa em plenitude e democracia avançada são irmãs siamesas, né? E que realmente é signo de civilização avançada consagrar o que o Supremo Tribunal Federal consagrou. Não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. Muito obrigado a todos.